nossos dois agora integrantes da roda. Gostaria de dar meu boa noite ao Lorival, aqui ao meu lado, Boa Santana, noite. nosso analista, ao professor Gunther Hutzit. Obrigado, Gunther, remoto, participando da nossa roda. Vamos lá na nossa fórmula, aos fatos primeiro. A Rússia lançou um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia, foi nesta quarta-feira. 84 mísseis, os alvos e infraestrutura espalhados por várias partes do país. Confira. Pelo menos 11 pessoas morreram. No mapa, a área em azul mostra a abrangência dos ataques russos nesta quarta e quinta-feira. 6 dos projéteis lançados nesta quinta eram mísseis balísticos Kinzhal, que, segundo militares ucranianos, enganaram a defesa aérea de Kiev. Esse tipo de míssil foi classificado pelas autoridades como uma arma supersônica usada algumas vezes durante as primeiras semanas da guerra, e o ataque foi visto pelos militares ucranianos como uma nova estratégia da Rússia para o conflito. Grande parte da Ucrânia ficou sem energia. Na cidade de Kharkiv, a população precisou recorrer a geradores. Em Zaporizhia, a maior usina nuclear da Europa, passou a operar no modo de emergência com geradores a diesel. Essa é a 6ª vez que a usina é forçada a operar no modo emergencial, o que acendeu um alerta na Agência Internacional de Energia Atômica. Um desastre nuclear pode acontecer caso o diesel dos geradores acabe antes do retorno da energia elétrica convencional. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou o ataque e afirmou que a Rússia comete crime de guerra quando tem civis e infraestruturas elétricas como alvos. Agora, do ponto de vista das operações militares em terra, o trecho crítico do fronte hoje, onde as forças russas estão se esforçando para fechar o cerco, é em torno de uma pequena cidade chamada Bakhmut. A cidade, como tudo lá é tudo muito antigo, ela tem 450 anos, já foi conhecida por vinícolas. Agora, ela é conhecida por um trecho nevrálgico da frente de combate. Nós temos material da CNN Internacional e a repórter é Melissa Bell. Bakhmut. Agora a cidade é sinônimo de horror e morte. Antes da guerra, Bakhmut representava a vida, com seus jardins esculpidos e canteiros de flores instagramáveis. E era o retrato da paz. E uma das cidades mais antigas da região de Donbass, com fachadas erguidas com a prosperidade de suas minas de sal. Marina Zavania é a 4ª geração de sua família que nasceu e cresceu na cidade. Ela e seus alunos tiveram que fugir. Sua vida, ela conta, agora está em ruínas. Como o teatro atrás dela nas fotos de seu casamento. Всі школи, мені здається, вони взагалі хочуть викорінити нашу націю. І таким чином руйнувалися всі осередки, де діти навчаються, де ми здобували науку, де ми здобували навчання. Uma história celebrada recentemente com o aniversário de 450 anos da fundação de Bakhmut. Seus grandes edifícios são lembranças de tempos melhores, pulverizados por 7 meses de artilharia russa, expulsando 90% da população e levando os que ficaram à beira da insanidade. Люди були забезпечені в дуже великому обсязі, тому це не є проблемою на сьогоднішній день. Найбільша проблема – це... Antes da guerra, Bakhmut era famosa por suas adegas construídas em minas de sal e por seus espumantes, uma atração turística. Hoje saqueada por Evgeny Prigozhin, o chefe do grupo Wagner dos mercenários. Seus homens sitiam o centro da cidade, dificultando a entrada e saída de civis. Esta é a chamada Estrada da Vida, uma das últimas vias para o centro da cidade. Lamacenta e escorregadia e só veículos blindados conseguem passar. Não existe mais lar em Bakhmut. A vista aérea é a do céu para o inferno. How would you describe what's been lost? Це як серце викинули, вирвали і викинули. А ти намагаєшся його зібрати докупи і вставити назад. Якось миритися з цим, зшивати цей біль. E muito provavelmente para mãos russas. Melissa Bell, CNN, Kyiv. Gunther, nós aqui sentados no estúdio com ar-condicionado, é difícil a gente abarcar, inclusive, o que é o sofrimento humano,
o que é a destruição de patrimônio cultural, o que é a destruição de vidas humanas, o que é a brutalidade desses combates. Mas como jornalistas profissionais, a gente tem que se concentrar em alguns dos fatos que podem ser decisivos para a gente entender o que vai acontecer. E um deles é exatamente o esforço em torno de Bakhmut. Bakhmut, como a reportagem deixa claro, era uma cidade que pouca gente conhecia. Não é uma cidade com, digamos, uma presença tão importante do ponto de vista econômico, de comunicações, como são outras ali na região. Kharkiv, Kiev, Kherson, Mariupol, Odessa. Mas se tornou o ponto nevrálgico da frente de combate no Donbass. Ali os russos se esforçaram bastante, perderam muita gente. É uma guerra de atrito. Faz sentido do ponto de vista estratégico, do ponto de vista dos ucranianos, insistir numa guerra de atrito? Olha, William, acho que é muito mais a questão de tentar manter a moral da população ucraniana. Afinal de contas, depois de tantos avanços, que foram precedidos de tanto sofrimento pelos ataques russos, ter que ceder a uma cidade que virou um símbolo, principalmente virou um símbolo para o governo russo, ter essa campanha, poder utilizar isso como algum símbolo de vitória, acho que na cabeça da liderança ucraniana seria importante para manter a moral dos ucranianos. Do ponto de vista militar, eu não vejo o motivo para manter tantas mortes de soldados ucranianos numa quantidade que só favorece o lado russo. Então, é perda demais para uma vitória que não vai alterar o equilíbrio de toda a frente. A gente está falando de algumas dezenas de quilômetros, numa frente que tem aproximadamente 1.200 quilômetros. Não vai alterar o equilíbrio geral. Isso é como se diz, uma vitória de pirro, que seria para o Putin, ou seja, uma vitória que não leva a nada, não altera o quadro geral da guerra. Por isso mesmo, eu vejo como perda de vidas desnecessárias nesse momento. Nós temos um mapa, Lorival, para a gente poder falar em cima desses aspectos que o Gunther já sugeriu que a gente aborde. Podemos exibir para o nosso público o mapa ali da região onde tem Bakhmut. Tá ali. É o outro mapa, esse é o dos Vamos trocar de bombardeios. mapa? Tem mais um, acho que tem Bakhmut. Isso. Trocou o mapa aí, Lorival, por favor. Vamos lá, porque qual que seria a próxima cidade se os russos tomarem Bakhmut? Seria Kramatorsk. Kramatorsk é importante, ela é o hub administrativo de todo o Donbass, mas são 55 quilômetros e os russos não têm avançado com essa rapidez toda, então teria todo esse caminho e poderia ser feito um recuo estratégico, tático dos ucranianos, né, para defender Kramatorsk. Porém, eu entendo toda essa argumentação em torno do valor político de Bakhmut, negar aos russos uma vitória política 8 meses depois das últimas vitórias que eles tiveram com Lysychansk e Severodonetsk, que são duas cidades gêmeas, né? Agora, eu acho que existe um aspecto até estratégico mesmo, que é o seguinte: os ucranianos, eles estão preparando uma contraofensiva, né? Eles estão treinando o uso dos tanques que eles receberam, né? Os tanques alemães principalmente, também ingleses, Challenger, e franceses, que são veículos blindados, não são exatamente tanques de batalha, mas enfim, têm funções parecidas. Eles já estão treinando no nível de batalhão, que é uma dúzia de tanques mais ou menos. O próximo passo seria treinar, exercitar a parte de forças combinadas, artilharia, infantaria, engenharia, enfim, integrar os tanques em unidades maiores. E aviação aí, no caso? Seria, em tese, aviação. Mas helicóptero, no caso? Por enquanto não tem sido muito feito, mas enfim, fazer essas forças combinadas para uma contraofensiva que deve estar pronta só no final do semestre, meados do ano, né? Então, como eu tenho dito aqui, eu acho que o tempo hoje corre a favor dos ucranianos e eles estão, então, contendo os russos, e essa é uma resposta ao que claramente está sendo a estratégia russa, que é concentrar todas as forças praticamente terrestres em Bakhmut. Os russos decidiram que eles querem tomar Bakhmut, destruir para tomar, como fizeram com Grozny na Chechênia, com Alepo na Síria e com Mariupol na Ucrânia, né? Destroem
depois tomam. E ao negar isso, eu acho que os ucranianos estão fazendo com que todo esse esforço concentrado dos russos fique ali naquela parte, evitando qualquer outro avanço russo, enquanto eles preparam essa ofensiva. É isso que faz sentido para mim em termos militares. Gunther, o Lorival tá levantando uma discussão que é a discussão no momento entre os analistas militares ao redor do mundo, inclusive os russos, que é tentar entender o sentido estratégico de uma posição defensiva como essa de Bakhmut. Do ponto de vista ucraniano, a conta ela precisa fechar do seguinte sentido: qual é a vantagem que eu tenho de entrar numa guerra de atrito com um adversário que é numericamente superior, em função de qual linha de tempo? E aí é que os especialistas entraram, para quem gosta de operações e de história militar, entraram numa discussão fascinante. Há um grupo hoje dizendo, particularmente os analistas ocidentais, o Rob Lee, o pessoal lá do Kaufman, o pessoal do Instituto for Strategic Studies de Washington, dizendo o seguinte: os ucranianos entraram na fase dos retornos que estão diminuindo em função da opção estratégica de fincar o pé em Bakhmut e entrar nesse tipo de guerra de atrito que tem um enorme desgaste do ponto de vista material e humano. Como é que você está vendo? Bom, se o objetivo principalmente político do governo ucraniano é tentar cortar essa ligação por terra que foi criada depois da invasão aí no sul da Rússia, principalmente ligando o Donbás à Crimeia, e principalmente fazendo com isso, se conseguisse retomar e quebrando essa linha terrestre dos russos, isso colocaria em ameaça a própria Crimeia e que eles poderiam retomar. Pelo menos essa vinha sendo toda a colocação que a liderança ucraniana vinha falando nos últimos meses. Portanto, Bakhmut, nesse ponto, bem mais ao norte, nesse nordeste praticamente ucraniano, não seria esse ponto tão central para fazer esse contra-ataque. Por isso que você ter a economia do teu material, como você colocou, William, o teu material principalmente humano, que começa a ser realmente um fator decisivo para a sobrevivência. Por mais que os russos tenham demonstrado que não estão com capacidade de montar uma ofensiva em grande escala que consiga alterar o equilíbrio de toda essa frente, pelo menos não nesse tempo previsível dos próximos meses, para mim continua não fazendo sentido insistir nesse Nordeste, a não ser que queira levar desviar a atenção russa para lá, mas não acho que eles vão conseguir repetir isso. Já conseguiram no avanço no fim do ano passado, mas aqui repetir isso eu acho que vai ser por mais que a liderança russa tenha demonstrado uma incapacidade gigantesca nessa guerra, acho que eles não cairiam duas vezes na mesma armadilha. Bom, até aqui a gente tem que dar aquele espaço, Gunther, quando a gente lê em história militar, para repetição de equívocos. Agora, recentemente, eles repetiram o mesmo equívoco ali em Vuhledar, atacar em campo aberto com carros blindados sem o menor tipo de proteção de flanco ou de proteção aérea, foram dizimados. Mas, Lorival, o Gunther apontou um aspecto importante, que é a capacidade ou não dos russos de regenerar, sobretudo do ponto de vista da reposição dos soldados que perderam. Quem está sendo moído agora ali é o grupo Wagner, mercenários e prisioneiros, usados como carne de canhão, bucha de canhão, enquanto que as forças convencionais começam a ser empregadas pelos russos ali, sobretudo as forças aerotransportadas, que é o que ainda resta a eles de tropas de elite. O Putin vai ter que fazer a mobilização? Exato. Foi isso que a Avril Haines, que é a diretora nacional de inteligência dos Estados Unidos, disse hoje. Que o Putin não consegue levar adiante essa campanha sem uma mobilização geral e sem armas da China. São duas avaliações politicamente fundamentais, importantíssimas. Quer dizer, o Putin está conseguindo produzir apenas dezenas de mísseis por mês, que para uma campanha como essa, que é toda baseada na artilharia, não dá.
né? E por mais que o Irã e a Coreia do Norte estejam fornecendo também, não dá. Então, o Putin, ele tentou, e se a gente observar, a mobilização é uma coisa que ele tem tentado evitar a todo custo. Por causa da resistência interna. Né? Claro, porque isso tem uma questão política ali muito séria, apesar de ele controlar a opinião e a percepção públicas de forma ferrenha. Então, se ele precisar de uma mobilização realmente, e se ele precisar de armas da China, nós vamos para um outro lugar em termos políticos. Lourival, Gunther, eu vou fazer um breve intervalo. Na volta a gente fala também de Venezuela. Até já. Voltando do intervalo, pessoal que nos acompanha, a gente esteve até aqui tratando da guerra da Ucrânia. Há um outro, nesse finalzinho de programa que a gente tem ainda, há um outro aspecto internacional importante para a gente dirigir o nosso olhar para ele agora, que é a Venezuela. O assessor especial internacional do presidente Lula, o ex-chanceler Celso Amorim, se reuniu hoje com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Lourival trabalhou nesse assunto hoje, acho melhor passar para você as informações que você tem. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, a gente só soube da viagem porque o Nicolás Maduro tuitou, né, que estava muito feliz, que foi uma conversa muito agradável, não falou nada sobre negociações com a oposição, pelo contrário. O Jorge Rodríguez, que é o presidente da Assembleia Nacional e um chavista de alta patente, né, disse que os lacaios que defenderam as sanções contra a Venezuela terão de responder na justiça venezuelana, e então estava com uma posição bem beligerante hoje, nenhum tom de negociação. Eu conversei com o chefe ali da assessoria do Juan Guaidó, que foi o presidente, né, reconhecido por países europeus até. E pelo Jair Bolsonaro e pelo Donald Trump. Isso. E aí falei, e aí, tal, né, Celso Amorim, ele... quando é que ele vem? Eu não estava sabendo que o Celso Amorim estava em Caracas, foi eu que informei o Juan Guaidó. Então, por aí você vê que há um certo viés na lista de pessoas para encontrar. Ele esteve com o Antônio Ecarri, que é um desses oposicionistas que todo regime ditatorial tem, que é aquela coisa para legitimar o regime. O álibi. Tanto que aí ele também tuitou, todo feliz, que esteve com o Celso Amorim, que falaram muito sobre educação, porque ele tem uma ONG sobre educação, esse cara chama do Lápis. E aí ele é candidato a presidente também, mas não é respeitado na oposição. Aí eu falei com o Gerardo Blyde, que esse foi o representante da delegação da oposição nas últimas negociações que ocorreram em novembro no México. Né? E ele falou, eu não falo sobre assuntos sigilosos, sobre coisas que não são públicas, tal. Mas você se encontrou com ele te procurou, eu não falo sobre o que não é público e tal. Então, a minha dedução é de que sim, se falaram ou vão se falar ainda, né? Mas o Celso Amorim realmente está pedindo sigilo para essas gestões. Gunther, o problema na diplomacia do sigiloso é quando deixa de ser sigiloso. Para que ser sigiloso uma visita ao Maduro? Perguntar cinicamente. Para quê? Bom, William, diferentemente da proposta do governo brasileiro de tentar intermediar qualquer negociação de paz na Ucrânia, que não vai ter chance nenhuma, né? Nós não temos essa influência lá, diferentemente disso, aqui na Venezuela a gente pode tentar recuperar esse processo, porque as relações com Brasil e Venezuela chegaram ao ponto mais baixo da história na presidência do ex-presidente Bolsonaro, e agora com toda essa relação que teve, que historicamente o PT sempre teve com a Venezuela de Chávez e Maduro, poderia começar, como tudo indica que está começando, realmente esse processo de aproximação, só que está chegando tarde. Já tem outras lideranças regionais tentando fazer esse processo de intermediação, até mesmo com a praticamente bênção americana de tentar fazer a normalização da Venezuela para ela voltar para o mercado de petróleo. Então esse é o grande objetivo americano e até mesmo nosso. Lourival, qual o sentido, a intenção da visita do Celso Amorim lá?
Bom, eu acho que ele, assim como o Putin quer a todo custo ter alguma vitória, né, ter alguma cidade conquistada, eu acho que eles querem ter algum resultado, né? Nicarágua foi aquela situação vexatória de não condenar as atrocidades do regime, depois falar que estava preocupado e, claro, a repercussão foi muito negativa, né? Com a Rússia, está claro que, como disse o Gunther, não vai dar em nada, ninguém está levando a sério isso no Ocidente, essa iniciativa do Lula. Então, pelo menos, vamos fazer aí sigilosos para ver se conseguimos algum resultado e só anunciamos se tivermos resultados. Mas... Não combinaram com o Maduro. Não, mas o Maduro, porque o Maduro é que nem o Putin, né? Assim, para ele é um grande prestígio, né? Sim, claro que é. É um pária internacional absolutamente isolado e tem um país importante como o Brasil indo lá conversar com ele, reconhecer a importância dele. Você acha que ele vai segurar um segredo desse? Jamais. Jamais. Gunther Hutzit, meu agradecimento, meu boa noite. Quando eu apresentei você, eu não mencionei que você é doutor em ciência política pela USP, professor de Relações Internacionais da ESPM e da Universidade da Força Aérea. Então agora fica mencionado meu pedido de desculpas pela falta de cortesia e o agradecimento pela participação, Gunther. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Lorival, muito obrigado. Prazer. Super bem-vindo, como sempre.